Eu até sairia contigo se você consertasse meu Porsche, zombou a milionária, mas ele obteve sucesso e ela teve que cumprir sua promessa. Às vezes, uma única frase pode mudar completamente o rumo de duas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu em uma ensolarada tarde de quinta-feira, quando o destino decidiu brincar com o coração de duas pessoas completamente diferentes. Helena Montenegro observava com impaciência o relógio dourado em seu pulso delicado. Aos 32 anos, ela havia construído um império no ramo de cosméticos de luxo, transformando sua herança familiar em uma fortuna que poucos conseguiam alcançar. Naquele dia, vestia um elegante vestido azul listrado que abraçava perfeitamente suas curvas, complementado por sapatos italianos que custavam mais do que muitos carros populares. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados, e sua maquiagem era uma obra de arte que realçava seus olhos verdes penetrantes. O Porsche 911 Turbo prateado, seu xodó de R$800 mil, havia parado de funcionar bem na frente de uma pequena oficina mecânica no bairro operário da cidade. Helena nunca havia pisado naquela região antes, e a diferença entre seu mundo de torres de vidro e aquele ambiente humilde era gritante. A oficina Rodrigues em Filhos tinha as paredes descascadas, ferramentas espalhadas por todos os cantos e o cheiro característico de óleo diesel impregnado no ar. Foi então que ela viu Gabriel Santos emergindo debaixo de um Fusca azul antigo. Aos 30 anos, ele possuía uma beleza rústica que contrastava completamente com os homens do círculo social de Helena. Suas mãos estavam sujas de graxa. O macacão azul marinho estava manchado e rasgado em alguns pontos, e gotas de suor escorriam por sua testa bronzeada. Mesmo assim, havia algo em seus olhos castanhos que irradiava inteligência e determinação. Gabriel havia crescido naquela oficina. Seu pai, seu João, era mecânico há mais de 40 anos. E desde pequeno Gabriel aprendera que não existia motor que não pudesse ser consertado com paciência, conhecimento e dedicação. Ele tinha formação em engenharia mecânica, mas por amor à tradição familiar e às circunstâncias da vida, permanecera ali, transformando aquela pequena oficina em um local conhecido pela excelência técnica entre os conhecedores. Quando Helena desceu do táxi que havia chamado, sua presença causou um silêncio imediato na oficina. Os outros mecânicos pararam de trabalhar, observando aquela mulher que parecia ter saído de uma revista de moda. Gabriel limpou as mãos no pano e se aproximou, mantendo uma postura respeitosa, mas sem se intimidar com a evidente diferença social entre eles. Helena explicou o problema de forma impaciente, deixando claro que precisava do carro funcionando imediatamente, pois tinha um jantar importante naquela noite. Gabriel examinou o veículo com a perícia de alguém que conhecia motores como poucos, identificando rapidamente que se tratava de um problema no sistema de injeção eletrônica, complexo, mas não impossível de resolver. Foi nesse momento que a frustração de Helena explodiu. Vendo aquele homem simples mexendo em seu carro caríssimo, ela não conseguiu conter o sarcasmo que sempre usava como escudo contra situações que a tiravam de sua zona de conforto. A frase saiu de seus lábios como uma provocação cruel, carregada de preconceito e arrogância. Eu até sairia contigo se você consertasse meu Porsche. A risada que seguiu ecoou pela oficina, fazendo os outros mecânicos baixarem os olhos, constrangidos pela humilhação dirigida ao colega. Gabriel sentiu o sangue subir ao rosto, mas não pela raiva. Era determinação pura. Ele havia enfrentado preconceitos a vida toda, mas nunca de forma tão direta e cruel. Sem dizer uma palavra, mergulhou no motor do Porsche com uma intensidade que impressionou até mesmo os colegas mais experientes. Suas mãos trabalhavam com precisão cirúrgica, conectando cabos, ajustando componentes e reprogramando sistemas eletrônicos com uma maestria que revelava anos de estudo e experiência prática.
Em exatos 17 minutos, o ronco potente do motor Porsche voltou à vida, purronando com a perfeição característica dos carros alemães de alta performance. Helena ficou boquiaberta, seus olhos verdes arregalados de surpresa e, pela primeira vez em muito tempo, completamente sem palavras. Gabriel limpou as mãos novamente, aproximou-se dela com um sorriso discreto mas confiante e simplesmente disse que o carro estava pronto. Se você está gostando dessa história incrível, de como um simples desafio pode mudar vidas para sempre, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoramos saber que estamos conectados com pessoas do Brasil inteiro e do mundo. Agora, vamos descobrir o que aconteceu nesse encontro improvável. O silêncio que se instalou na oficina após o motor do Porsche ganhar vida parecia ter peso próprio. Helena permanecia imóvel, observando Gabriel, que aguardava sua reação com uma expressão serena, mas havia um brilho de satisfação discreta em seus olhos castanhos. Os outros mecânicos da oficina tinham parado completamente de trabalhar, presenciando aquele momento tenso que parecia suspenso no tempo. Helena sentia uma mistura confusa de emoções correndo por seu peito. Por um lado, havia a admiração genuína pela competência técnica que acabara de presenciar. Em todos seus anos, lidando com mecânicos de concessionárias caras, nunca havia visto alguém resolver um problema tão rapidamente e com tanta precisão. Por outro lado, a realidade do que havia dito começava a pesar sobre seus ombros como uma pedra. Gabriel aproximou-se do carro e fez uma verificação final, testando alguns sistemas eletrônicos para garantir que tudo estava funcionando perfeitamente. Seus movimentos eram econômicos e seguros, demonstrando a confiança de alguém que conhecia profundamente seu ofício. Quando terminou, virou-se para Helena e, com uma voz calma, mas firme, disse que o carro estava completamente reparado e que não cobraria pela mão de obra, apenas pelas peças utilizadas. A generosidade inesperada deixou Helena ainda mais desconcertada. Em seu mundo, tudo tinha um preço, especialmente favores e competência. A ideia de que alguém pudesse fazer um trabalho excelente e depois recusar pagamento completo estava completamente fora de sua realidade cotidiana. Ela observou Gabriel mais atentamente, notando pela primeira vez a inteligência que brilhava em seus olhos e a dignidade com que ele se portava, mesmo vestindo aquele macacão simples. Seu João, que havia observado toda a cena do fundo da oficina, aproximou-se com um sorriso orgulhoso no rosto enrugado. Ele conhecia o filho melhor que ninguém e sabia que Gabriel sempre se destacara não apenas pela habilidade técnica, mas também pela forma respeitosa como tratava todas as pessoas, independentemente de sua condição social. O orgulho paterno estava estampado em cada ruga de seu rosto bronzeado pelo sol e marcado pelos anos de trabalho honesto. Helena percebeu que estava diante de um dilema moral que nunca havia enfrentado antes. Toda sua vida fora construída sobre a premissa de que o dinheiro e o status social definiam o valor das pessoas. Agora, estava face a face com alguém que acabara de demonstrar uma competência que ela raramente encontrava mesmo entre os profissionais mais caros que contratava, mas que não fazia parte de seu círculo social privilegiado. A pressão dos olhares curiosos dos outros mecânicos e a dignidade silenciosa de Gabriel criavam uma atmosfera que exigia uma decisão. Helena percebeu que não tinha como voltar atrás sem parecer covarde ou, pior ainda, sem palavra. Ela havia crescido em uma família onde os compromissos assumidos eram sagrados, mesmo quando feitos impulsivamente. Respirando fundo, Helena aproximou-se de Gabriel e, com uma voz ligeiramente trêmula, mas determinada, disse que uma pessoa de palavra sempre cumpria suas promessas. Ela sugeriu que eles fossem jantar naquela mesma noite,
deixando claro que ela pagaria a conta como forma de agradecimento pelo excelente trabalho realizado. Gabriel hesitou por um momento. Ele percebia claramente que aquela mulher vinha de um mundo completamente diferente do seu, e sua experiência de vida o havia ensinado que pessoas ricas frequentemente viam os trabalhadores como curiosidades temporárias ou entretenimento. No entanto, havia algo na forma como Helena o olhava naquele momento que parecia diferente da arrogância inicial. Talvez fosse curiosidade genuína, ou talvez até mesmo uma espécie de respeito relutante. Depois de alguns segundos de reflexão, Gabriel aceitou o convite, mas com uma condição: ele escolheria o local. Helena concordou, imaginando que ele sugeriria algum restaurante simples no bairro, o que estava perfeitamente dentro de suas expectativas. O que ela não esperava era que Gabriel conhecesse lugares que ela jamais havia descoberto em todos seus anos vivendo na mesma cidade. Eles combinaram de se encontrar às 8 da noite em frente ao restaurante que Gabriel escolhera. Helena anotou o endereço, agradeceu novamente pelo serviço e se dirigiu ao seu Porsche, que agora ronronava perfeitamente. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento luxuoso, ela não conseguia parar de pensar na experiência que acabara de viver e no homem que havia aceitado seu desafio com tanta naturalidade. Gabriel permaneceu na oficina até o horário normal de fechamento, mas sua mente estava claramente em outro lugar. Seus colegas de trabalho faziam brincadeiras sobre o encontro improvável, mas ele respondia com sorrisos discretos, preferindo manter seus pensamentos para si mesmo. Havia algo sobre aquela mulher que o intrigava além da óbvia diferença social entre eles. O apartamento de Helena, no último andar de um edifício residencial de luxo, nunca havia testemunhado tamanha agitação. Pela primeira vez em muitos anos, ela estava genuinamente nervosa sobre um encontro, e a ironia da situação não passava despercebida. Mulher acostumada a jantares em restaurantes estrelados com empresários milionários, agora se encontrava ansiosa por causa de um jantar com um mecânico que havia conhecido algumas horas antes. Diante de seu guarda-roupa que ocupava um cômodo inteiro do apartamento, Helena enfrentava um dilema que jamais havia experimentado: como se vestir para um encontro com alguém completamente fora de seu círculo social habitual. Suas roupas eram todas de grife, peças únicas de estilistas renomados ou conjuntos que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Cada vestido, cada sapato, cada acessório carregava consigo uma mensagem de status e poder que agora parecia completamente inadequada. Ela experimentou diversos looks, desde vestidos mais formais até conjuntos casuais que, mesmo assim, ainda gritavam luxo e sofisticação. A cada troca de roupa, Helena se olhava no espelho e percebia que não conseguia encontrar uma versão de si mesma que parecesse apropriada para aquela situação única. Suas joias eram todas valiosas demais, seus sapatos muito chamativas, seus vestidos demasiadamente elaborados. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel enfrentava seus próprios preparativos, mas de natureza completamente diferente. Em seu apartamento simples, mas impecavelmente organizado, ele tomava um banho demorado para remover completamente os vestígios de óleo e graxa que marcavam seus dias de trabalho. Suas roupas sociais eram poucas, mas bem cuidadas. Algumas camisas que havia comprado para ocasiões especiais e 2 calças que guardava para momentos importantes. O contraste entre os dois mundos era evidente até mesmo nos rituais de preparação. Enquanto Helena possuía produtos de beleza que custavam centenas de reais cada um, Gabriel se contentava com itens básicos, mas de boa qualidade. Enquanto ela tinha um cabeleireiro pessoal que poderia ser chamado a qualquer momento, ele cortava o próprio cabelo ou ia ao barbeiro do bairro onde crescera. Gabriel escolheu uma camisa azul clara que realçava seus olhos castanhos e uma calça social preta que havia comprado 2 anos antes para o casamento de um amigo.
Não eram roupas caras, mas estavam impecáveis e combinavam perfeitamente com sua personalidade despojada, mas elegante. Ele sabia que não poderia competir com o mundo de luxo de Helena, mas também não pretendia se transformar em alguém que não era. Helena finalmente optou por um vestido preto simples, mas mesmo sua versão de simples custava mais do que Gabriel ganhava em um mês. Ela escolheu joias discretas, apenas brincos pequenos e um relógio elegante, evitando colares ou pulseiras mais chamativas. Por mais que tentasse parecer casual, sua classe social era evidente em cada detalhe, desde a qualidade do tecido até o corte perfeito da peça. O restaurante escolhido por Gabriel era uma surpresa que Helena jamais poderia ter antecipado. Localizado em uma região central da cidade, que ela conhecia apenas de passagem, o Terraço do Vale era um estabelecimento familiar que funcionava há mais de 30 anos. Não tinha estrelas Michelin, nem aparecia nas listas dos restaurantes mais caros da cidade, mas possuía algo muito mais valioso: autenticidade e uma reputação construída sobre comida honesta e atendimento caloroso. O proprietário, Sr. Antônio, conhecia Gabriel desde criança, pois o rapaz frequentava o local com o pai sempre que tinham algo especial para comemorar. O restaurante não era sofisticado no sentido tradicional, mas tinha um charme rústico e acolhedor que conquistava os clientes pela qualidade da experiência, não pelo glamour do ambiente. Gabriel chegou alguns minutos antes do horário combinado, cumprimentou o Sr. Antônio com o carinho de sempre e escolheu uma mesa próxima à janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ele havia reservado especificamente aquela mesa porque sabia que a vista ao entardecer era uma das mais bonitas que se podia ter sem pagar fortunas em restaurantes de hotel 5 estrelas. Quando Helena chegou, guiando seu Porsche pelas ruas estreitas do bairro, ela imediatamente percebeu que estava entrando em território completamente desconhecido. O valet parking era um senhor simpático que cuidava dos carros na calçada, não um serviço profissional com uniformes engomados. O ambiente era acolhedor e genuíno, cheio de famílias jantando e casais de várias idades compartilhando refeições em um clima descontraído. Pela primeira vez em muitos anos, Helena se sentiu simultaneamente overdressed e curiosa. Aquele lugar tinha uma energia que os restaurantes caros de sua rotina não possuíam. Havia vida real ali, pessoas genuínas compartilhando momentos importantes de suas vidas, sem a artificialidade que ela estava acostumada a encontrar em seu círculo social. Gabriel a recebeu com um sorriso caloroso, e Helena notou como ele parecia completamente à vontade naquele ambiente. Seus movimentos eram naturais, seus cumprimentos aos funcionários eram sinceros, e a forma como as pessoas o tratavam revelava o respeito e o carinho que ele havia conquistado ao longo dos anos frequentando aquele lugar. A mesa junto à janela oferecia uma vista que Helena jamais havia apreciado daquele ângulo, mesmo vivendo na mesma cidade há toda a sua vida. As luzes da cidade começavam a se acender no início da noite, criando um panorama que misturava a beleza urbana com o charme do final de tarde. Gabriel havia escolhido aquele local não apenas pela qualidade da comida, mas pela atmosfera única que o lugar proporcionava. Senhor Antônio aproximou-se da mesa com um sorriso caloroso, cumprimentando Gabriel como um filho e demonstrando a curiosidade respeitosa de quem conhecia bem os hábitos do jovem mecânico. Gabriel apresentou Helena de forma simples e educada, e o proprietário do restaurante a recebeu com a hospitalidade genuína que caracterizava aquele estabelecimento familiar. O cardápio era escrito à mão, com pratos tradicionais preparados com ingredientes frescos e receitas que passavam de geração em geração na família de Senhor Antônio. Helena, acostumada a cardápios sofisticados com descrições elaboradas e pratos conceituais, encontrou-se diante de uma simplicidade que a desconcertou inicialmente. Não havia foie gras,
caviar ou ingredientes exóticos, apenas comida honesta preparada com amor e técnica apurada. Gabriel sugeriu alguns pratos que conhecia bem, explicando os ingredientes e o método de preparo com um entusiasmo que revelava seu apreço genuíno pela culinária caseira. Helena percebeu que ele não estava tentando impressioná-la com sofisticação, mas compartilhando algo que realmente apreciava. Havia uma autenticidade em suas recomendações que contrastava fortemente com os jantares de negócios aos quais ela estava acostumada. Enquanto aguardavam a comida, a conversa inicial foi inevitavelmente marcada pela diferença gritante entre seus mundos. Helena falou sobre sua empresa de cosméticos, seus projetos de expansão internacional e os desafios de liderar uma corporação em um mercado competitivo. Gabriel ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes que demonstravam sua capacidade de compreender conceitos complexos de negócios. Quando chegou a vez de Gabriel falar sobre sua vida, Helena descobriu camadas de complexidade que jamais havia imaginado. Ele não era apenas um mecânico. Era um engenheiro formado que havia escolhido permanecer na oficina da família por lealdade e amor à tradição. Sua decisão não havia sido motivada por falta de oportunidades, mas por valores que Helena raramente encontrava em seu círculo profissional. Gabriel contou sobre sua formação acadêmica, seus projetos paralelos de consultoria para montadoras de veículos e seu sonho de modernizar a oficina familiar sem perder sua essência tradicional. Helena percebeu que estava conversando com alguém que possuía uma visão de mundo muito mais ampla do que havia assumido inicialmente. Seus preconceitos começaram a se desfazer conforme a conversa se aprofundava. A comida chegou e representou uma revelação gastronômica para Helena. O risoto de camarão preparado por Dona Maria, esposa de Senhor Antônio, tinha sabores que ela não experimentava desde a infância, quando visitava a casa de sua avó no interior. Havia uma autenticidade nos temperos e uma perfeição na textura que rivalizavam com os melhores restaurantes que ela frequentava, mas com uma alma que os estabelecimentos sofisticados raramente conseguiam capturar. Gabriel observava as reações de Helena com discreto interesse. Ele percebeu quando ela provou o primeiro garfo e seus olhos se iluminaram com surpresa genuína. Havia algo tocante em ver uma pessoa acostumada ao luxo descobrir prazer em simplicidade bem executada. A barreira inicial entre eles começava a se dissolver conforme compartilhavam não apenas a refeição, mas também histórias e perspectivas. A conversa evoluiu para temas mais pessoais, conforme a noite avançava. Helena falou sobre a pressão de manter o legado familiar, a solidão que frequentemente sentia em seu mundo de sucessos profissionais e relacionamentos superficiais. Gabriel compartilhou suas reflexões sobre felicidade, realização pessoal e a importância de encontrar propósito no trabalho que realizava diariamente. Helena começou a perceber que Gabriel possuía uma sabedoria de vida que não estava relacionada a títulos acadêmicos ou conquistas financeiras. Ele havia encontrado uma forma de viver que combinava competência profissional com valores sólidos e relacionamentos genuínos. Sua felicidade não dependia de validação externa ou acumulação de bens materiais, mas de satisfação pessoal e contribuição positiva para a comunidade onde vivia. O restaurante gradualmente foi esvaziando conforme outras famílias terminavam seus jantares, mas Helena e Gabriel permaneceram conversando sem perceber o tempo passar. Senhor Antônio, percebendo a sintonia entre os dois, discretamente evitou interromper, permitindo que aquela conexão especial se desenvolvesse naturalmente. Quando finalmente se deram conta do horário, já passava das 11 da noite.
Helena não conseguia lembrar da última vez que havia perdido a noção do tempo em uma conversa, especialmente com alguém que acabara de conhecer. Gabriel também estava surpreso com a facilidade com que conseguira se abrir para uma pessoa tão diferente de sua realidade cotidiana. Nos dias que se seguiram ao jantar inesperado, Helena encontrou-se em uma situação completamente inédita. Pela primeira vez em anos, alguém havia despertado sua curiosidade genuína de uma forma que transcendia interesses profissionais ou conveniência social. Suas manhãs no escritório, antes dedicadas inteiramente a relatórios financeiros e reuniões estratégicas, agora eram pontuadas por momentos de distração, onde sua mente divagava sobre a conversa que havia tido com Gabriel. Gabriel também experimentava uma mudança sutil em sua rotina. Enquanto trabalhava nos motores que chegavam à oficina, frequentemente se pegava pensando na perspectiva única que Helena havia compartilhado sobre o mundo dos negócios e sobre os desafios de liderar uma empresa em um mercado competitivo. Havia uma inteligência aguçada naquela mulher que o intrigava muito, além da óbvia diferença de classe social entre eles. A segunda-feira seguinte trouxe uma surpresa inesperada. Helena, dirigindo para uma reunião importante no centro da cidade, decidiu fazer um desvio que não estava em seus planos originais. Quase sem perceber conscientemente sua decisão, ela encontrou-se estacionando o Porsche em frente à oficina Rodrigues & Filhos. Não havia problemas mecânicos para resolver. Era pura curiosidade sobre o ambiente de trabalho de Gabriel. Quando ela entrou na oficina, Gabriel estava concentrado no motor de um caminhão de entrega, suas mãos trabalhando com a precisão que ela já havia testemunhado. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas claramente satisfeito em vê-la novamente. Helena explicou que estava passando pela região e decidiu verificar se estava tudo bem com seu carro. Uma desculpa transparente que ambos reconheceram como tal, mas que foi aceita com sorrisos discretos. Gabriel mostrou-lhe rapidamente a oficina, explicando o funcionamento de algumas máquinas e o processo de diagnóstico que utilizavam para diferentes tipos de problemas mecânicos. Helena observava tudo com uma atenção que surpreendeu tanto a ela quanto a Gabriel. Havia uma organização e uma metodologia no trabalho que ela reconhecia como elementos presentes em qualquer negócio bem-sucedido, independentemente do setor. Seu João observava a interação entre os dois jovens com a sabedoria de quem havia vivido muito e entendido a natureza humana. Ele percebia que algo especial estava florescendo ali, algo que transcendia as diferenças óbvias entre os mundos de cada um. O velho mecânico havia aprendido ao longo de décadas que as melhores conexões humanas frequentemente surgiam nos lugares mais inesperados. Helena sugeriu que Gabriel lhe mostrasse outros lugares da cidade que ela poderia não conhecer, uma proposta que ele aceitou com entusiasmo genuíno. Eles combinaram de se encontrar no final de semana seguinte, desta vez sem a formalidade de um jantar em restaurante, mas para uma exploração casual de locais que Gabriel apreciava em seus momentos de lazer. O sábado chegou com um sol radiante que parecia abençoar a cidade inteira. Gabriel havia planejado um roteiro que incluía lugares que definiam sua perspectiva sobre vida urbana autêntica. Uma feira de antiguidades, onde comerciantes locais vendiam tesouros esquecidos, um parque municipal que oferecia trilhas tranquilas, longe do barulho do trânsito, e uma livraria independente que resistia bravamente à competição das grandes redes. Helena vestiu-se de forma mais casual do que costumava, optando por jeans de grife e uma blusa simples, mas mesmo seus trajes casuais custavam mais do que muitas pessoas gastavam em roupas durante um ano inteiro. Ela dirigiu até o ponto de encontro marcado, sentindo uma ansiedade agradável que não experimentava desde a adolescência. A feira de antiguidades revelou-se um universo completamente novo para Helena. Gabriel conhecia vários dos vendedores e transitava pelo local
com a familiaridade de alguém que apreciava genuinamente a história por trás de objetos antigos. Ele explicava a origem de certas peças, a técnica de fabricação de móveis de épocas passadas e a importância de preservar a memória através de objetos que testemunharam outras gerações. Helena encontrou-se fascinada por um mundo de comércio que funcionava baseado em relacionamentos pessoais e conhecimento especializado, muito diferente das transações impessoais e estratégias de marketing que dominavam seu universo profissional. Havia uma humanidade naquelas interações que seu mundo corporativo havia perdido em busca da eficiência e do lucro. No parque municipal, eles caminharam por trilhas sombreadas, enquanto Gabriel apontava espécies de árvores nativas e explicava sua importância para o ecossistema urbano. Helena descobriu que ele possuía conhecimentos que iam muito além da mecânica automobilística. Havia uma curiosidade intelectual genuína que o levava a estudar temas diversos por puro prazer de aprender. A livraria independente foi talvez a maior surpresa do dia. O proprietário, Sr. Carlos, era um bibliófilo que havia transformado seu amor pelos livros em um negócio que sobrevivia mais por paixão do que por lucratividade. Gabriel era um cliente regular e Helena percebeu que ele lia autores que ela jamais havia considerado explorar, desde clássicos da literatura até tratados sobre filosofia e ciência. Enquanto Gabriel conversava com o Sr. Carlos sobre um livro recém-chegado sobre a história da engenharia automobilística, Helena observava a naturalidade com que ele transitava entre diferentes universos de conhecimento. Havia uma sede de aprender que ela reconhecia em si mesma, mas que raramente encontrava em outras pessoas de forma tão genuína. A rotina de Helena começou a incorporar elementos completamente novos conforme sua amizade com Gabriel se aprofundava. Ela descobriu-se marcando almoços em restaurantes próximos à oficina, criando oportunidades casuais de encontro, que gradualmente se tornaram parte natural de sua semana. Gabriel, por sua vez, começou a compreender melhor os desafios que Helena enfrentava em seu mundo corporativo, desenvolvendo um respeito genuíno pela inteligência e determinação necessárias para construir e manter um império empresarial. O contraste entre seus universos criava situações simultaneamente desafiadoras e enriquecedoras. Helena convidou Gabriel para um evento de lançamento de sua nova linha de produtos, uma gala elegante em um hotel 5 estrelas que reuniria a elite empresarial da cidade. Gabriel aceitou o convite com uma mistura de curiosidade e apreensão, consciente de que estaria completamente fora de seu elemento habitual. A preparação para o evento revelou mais uma faceta interessante de Gabriel. Quando Helena ofereceu ajudá-lo a escolher trajes adequados para a ocasião, ele educadamente declinou, explicando que possuía um terno que havia pertencido a seu avô e que considerava apropriado para ocasiões especiais. A peça havia sido cuidadosamente preservada e ajustada por um alfaiate do bairro, representando uma elegância atemporal que rivalizava com qualquer roupa de grife. No dia do evento, Gabriel surpreendeu a todos, incluindo Helena, com sua presença digna e seu comportamento naturalmente elegante. Ele não tentou imitar os maneirismos da elite empresarial, mas manteve sua autenticidade enquanto demonstrava educação e inteligência nas conversas que foi convidado a participar. Alguns dos convidados, inicialmente curiosos sobre aquele homem desconhecido que acompanhava Helena, logo se encontraram engajados em discussões fascinantes sobre temas variados. Helena observava Gabriel interagir com seus colegas empresários com uma mistura de orgulho e surpresa. Ele não se intimidava com títulos ou fortunas, tratando todas as pessoas com o mesmo respeito e interesse genuíno que demonstrava em todos os ambientes que frequentava.
Sua capacidade de fazer perguntas inteligentes e oferecer perspectivas únicas sobre problemas empresariais impressionou várias pessoas influentes presentes no evento. Durante a apresentação da nova linha de produtos, Gabriel assistiu Helena comandar a atenção de centenas de pessoas, com uma competência que ele passou a admirar profundamente. Ela falava com autoridade sobre tendências de mercado, estratégias de marketing e visão empresarial, com uma eloquência que revelava anos de experiência e estudo. Pela primeira vez, ele compreendeu verdadeiramente a magnitude dos desafios que ela enfrentava diariamente. Após o evento, eles caminharam pelos jardins do hotel, decomprimindo da intensidade da noite. Helena agradeceu Gabriel por ter aceito acompanhá-la, admitindo que sua presença havia tornado a experiência muito mais significativa para ela. Gabriel expressou sua admiração pela competência que havia testemunhado, reconhecendo que Helena havia construído algo verdadeiramente impressionante através de dedicação e talento. A conversa evoluiu para reflexões mais profundas sobre suas vidas e aspirações. Helena confessou que, apesar de todos os sucessos profissionais, frequentemente se sentia vazia ao final de dias repletos de conquistas empresariais. Gabriel compartilhou sua filosofia de encontrar satisfação em trabalho bem feito e relacionamentos genuínos, valores que haviam sido transmitidos por sua família ao longo de gerações. Uma semana depois, foi a vez de Helena entrar no mundo de Gabriel de forma mais profunda. Ele a convidou para um churrasco na casa de seu João, onde a família Rodrigues se reunia tradicionalmente aos domingos para compartilhar refeições e momentos de convivência. Helena aceitou o convite com uma curiosidade genuína sobre como seria participar de uma reunião familiar tão diferente das formalidades às quais estava acostumada. A casa de seu João era uma construção simples, mas acolhedora, com um quintal amplo onde uma churrasqueira de tijolos havia sido construída décadas antes. A decoração era modesta, mas cada objeto parecia ter uma história e um significado especial para a família. Fotografias antigas nas paredes mostravam gerações de mecânicos Rodrigues, criando uma galeria da evolução familiar ao longo do tempo. Quando Helena chegou, foi recebida com a hospitalidade calorosa que caracterizava a família de Gabriel. Dona Rosa, mãe de Gabriel, a abraçou como se fosse uma filha que não via há muito tempo, oferecendo-lhe um lugar especial na mesa e certificando-se de que ela se sentisse completamente à vontade. A sinceridade daquela recepção tocou Helena de uma forma que ela não havia antecipado. O churrasco revelou-se uma experiência de comunidade autêntica que Helena raramente experimentava. Vizinhos chegavam espontaneamente, trazendo pratos para compartilhar e criando uma atmosfera de festa espontânea que crescia naturalmente ao longo da tarde. Havia crianças brincando no quintal, adultos conversando sobre a vida cotidiana e idosos compartilhando histórias que conectavam o presente com décadas de memórias compartilhadas. Gabriel observava Helena interagir com sua família e amigos com uma satisfação crescente. Ela não demonstrava qualquer condescendência ou desconforto com a simplicidade do ambiente, mas participava genuinamente das conversas e até mesmo ajudava a Dona Rosa na cozinha, insistindo em contribuir com a preparação dos acompanhamentos para o churrasco. Durante a tarde, Helena teve conversas fascinantes com pessoas que possuíam perspectivas de vida completamente diferentes das suas. Senhor Antônio, vizinho aposentado que havia trabalhado como motorista de ônibus por 40 anos, contava histórias da cidade que ela jamais havia ouvido. Dona Maria, professora primária há 3 décadas, compartilhava reflexões sobre educação e desenvolvimento humano que fizeram Helena repensar algumas de suas próprias convicções.
O momento mais tocante da tarde aconteceu quando seu João mostrou a Helena o álbum de fotografias da família, explicando a história de cada geração de mecânicos Rodrigues. Ela viu fotos de Gabriel ainda criança, já demonstrando fascínio por motores e máquinas, e compreendeu que a escolha profissional dele não havia sido por falta de alternativas, mas por amor genuíno à tradição familiar e ao trabalho que realizava. Conforme o sol se punha e as pessoas gradualmente se despediam, Helena percebeu que havia passado um dos domingos mais significativos de sua vida adulta. Não havia agenda, compromissos profissionais ou pressões sociais, apenas a experiência pura de conexão humana autêntica e a descoberta de que felicidade podia ser encontrada em simplicidade genuína. Gabriel acompanhou Helena até seu carro. E durante a caminhada silenciosa pelo quintal, onde as luzes começavam a se acender, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado em sua relação. Helena agradeceu não apenas pela tarde maravilhosa, mas por Gabriel ter compartilhado com ela algo tão precioso quanto sua família e suas tradições. Naquela noite, Helena dirigiu de volta para seu apartamento luxuoso, com uma perspectiva completamente transformada sobre o que constitui riqueza verdadeira. Ela havia descoberto que existiam formas de abundância que não podiam ser medidas em valores monetários, mas que eram infinitamente mais valiosas do que qualquer conquista material que havia acumulado ao longo dos anos. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas profunda na vida de ambos. Helena encontrou-se questionando prioridades que havia considerado absolutas durante toda a sua vida adulta, enquanto Gabriel descobria dimensões de ambição e sofisticação que nunca havia considerado explorar. O que havia começado como um encontro improvável estava evoluindo para algo muito mais significativo e complexo. Helena começou a implementar mudanças sutis em sua empresa que refletiam as perspectivas que Gabriel havia compartilhado sobre a importância de relacionamentos humanos autênticos. Ela instituiu reuniões mensais onde funcionários de todos os níveis poderiam compartilhar ideias diretamente com a diretoria, criando canais de comunicação que antes não existiam em sua estrutura corporativa e hierárquica. Gabriel, por sua vez, começou a explorar possibilidades de expansão da oficina familiar que combinassem modernização tecnológica com preservação dos valores tradicionais. As conversas com Helena sobre estratégia empresarial haviam plantado sementes de ambição que ele não sabia que possuía, mas que agora germinavam em planos concretos para o futuro. O momento decisivo chegou em uma tarde chuvosa de terça-feira, quando Helena apareceu na oficina, visivelmente abalada. Ela havia acabado de sair de uma reunião onde um dos principais investidores de sua empresa havia questionado publicamente suas decisões recentes, sugerindo que ela estava perdendo o foco nos objetivos financeiros em favor de sentimentalismos desnecessários relacionados ao bem-estar dos funcionários. Gabriel imediatamente percebeu o estado emocional de Helena e a conduziu para uma sala reservada da oficina, onde eles poderiam conversar com privacidade. Pela primeira vez desde que se conheceram, Helena permitiu que suas defesas emocionais se desmoronassem completamente, revelando as pressões constantes que enfrentava e os sacrifícios pessoais que havia feito em nome do sucesso empresarial. Gabriel ouviu sem julgar, oferecendo o tipo de suporte emocional que Helena raramente havia experimentado em seu círculo social habitual. Ele não tentou minimizar seus problemas ou oferecer soluções simplistas, mas proporcionou um espaço seguro onde ela podia expressar vulnerabilidades que normalmente mantinha cuidadosamente escondidas. Durante aquela conversa íntima, Helena percebeu que havia desenvolvido sentimentos por Gabriel que transcendiam a amizade ou atração física.
Havia uma conexão emocional profunda que ela não havia experimentado antes, baseada em compreensão mútua, respeito genuíno e admiração pelas qualidades únicas que cada um possuía. Gabriel também reconheceu que seus sentimentos por Helena haviam evoluído muito além da curiosidade inicial. Ele admirava não apenas sua beleza óbvia, mas sua inteligência, determinação e a vulnerabilidade humana que ela havia compartilhado com ele. Havia uma complementaridade entre eles que sugeria a possibilidade de um relacionamento que poderia enriquecer ambas as vidas. No entanto, ambos estavam conscientes dos desafios práticos que um relacionamento entre eles enfrentaria. As diferenças socioeconômicas não eram apenas questões superficiais, mas representavam universos culturais distintos, com expectativas, pressões e responsabilidades completamente diferentes. Helena sabia que sua família e círculo social questionariam severamente qualquer relacionamento sério com alguém fora de sua classe social. Gabriel entendia que entrar no mundo de Helena significaria navegar em ambientes onde sempre seria visto como um outsider, independentemente de suas qualificações pessoais ou profissionais. Apesar dessas preocupações legítimas, a atração mútua e a conexão emocional genuína que haviam desenvolvido tornaram-se impossíveis de ignorar. Durante uma caminhada noturna pelos jardins próximos à oficina, quando a cidade estava silenciosa e as estrelas eram visíveis apesar das luzes urbanas, Gabriel finalmente expressou seus sentimentos de forma clara e honesta. Helena respondeu com uma sinceridade que surpreendeu ambos, admitindo que havia se apaixonado por ele de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ela reconheceu que Gabriel havia mostrado a ela aspectos da vida e da felicidade que seu mundo de luxo e sucesso profissional não conseguia proporcionar. O primeiro beijo aconteceu naturalmente, sob a luz suave de um lampião antigo que iluminava o pequeno jardim onde haviam parado para conversar. Foi um momento que selou não apenas a admissão mútua de seus sentimentos, mas também o compromisso de enfrentar juntos os desafios que sabiam que os aguardavam. Naquela noite, ambos compreenderam que haviam chegado a um ponto sem volta em sua relação. O que havia começado como um encontro casual, resultante de um desafio impulsivo, havia se transformado em algo que tinha o potencial de redefinir completamente suas vidas futuras. Eles conversaram até altas horas sobre como poderiam construir um relacionamento que honrasse tanto suas diferenças quanto suas semelhanças, reconhecendo que precisariam navegar cuidadosamente entre dois mundos muito diferentes para criar um futuro que funcionasse para ambos. A notícia do relacionamento entre Helena e Gabriel espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais de ambos, gerando reações que variavam de curiosidade emocionar a desaprovação explícita. Helena enfrentou questionamentos diretos de membros de sua família, que expressaram preocupações sobre as implicações sociais e empresariais de seu envolvimento com alguém de uma classe social diferente. Margarete Montenegro, mãe de Helena e matriarca da família, solicitou uma reunião urgente que mais parecia um tribunal informal. Durante um almoço tenso em seu clube social exclusivo, ela expressou suas preocupações sobre a fase que a filha estava atravessando e as possíveis consequências negativas para a reputação familiar e os negócios da empresa. Helena defendeu Gabriel e sua escolha com uma firmeza que surpreendeu sua própria família. Ela explicou que Gabriel possuía qualidades que raramente encontrava em seu círculo social habitual: integridade, inteligência genuína, dedicação ao trabalho e valores sólidos que não dependiam de status ou riqueza material. Sua argumentação era lógica e apaixonada, revelando o quanto seus sentimentos haviam se aprofundado. Do outro lado, Gabriel enfrentava seus próprios desafios familiares e sociais. Alguns amigos expressavam preocupações de que Helena eventualmente se cansaria da novidade
de namorar alguém de classe social diferente e retornaria ao seu mundo de origem, deixando-o com o coração partido e possivelmente prejudicado socialmente. Seu João, com a sabedoria acumulada ao longo de décadas, ofereceu uma perspectiva equilibrada para o filho. Ele reconhecia que o amor verdadeiro era raro e precioso, independentemente das circunstâncias sociais, mas também alertou Gabriel sobre a importância de manter sua identidade e valores pessoais, mesmo ao navegar em um mundo diferente do seu. As pressões externas intensificaram-se quando algumas revistas de fofoca da cidade começaram a publicar fotografias do casal em seus encontros, criando especulações sobre o romance improvável entre a herdeira milionária e o mecânico charmoso. A exposição midiática trouxe uma dimensão completamente nova para os desafios que enfrentavam. Helena descobriu que alguns de seus parceiros de negócios começaram a questionar sua estabilidade emocional e capacidade de julgamento, sugerindo que suas decisões pessoais poderiam afetar negativamente sua liderança empresarial. Essa pressão profissional era particularmente difícil de lidar, pois atingia diretamente sua competência em uma área onde ela havia provado excelência durante anos. Gabriel experimentou situações constrangedoras quando alguns clientes da oficina fizeram comentários depreciativos sobre seu relacionamento, demonstrando preconceitos que ele não havia antecipado. Alguns sugeriam que ele estava se aproveitando de Helena para ganhos financeiros, uma acusação que o machucava profundamente devido à sua integridade pessoal inabalável. O momento mais desafiador chegou quando um importante investidor da empresa de Helena ameaçou retirar seu apoio financeiro se ela continuasse fazendo escolhas pessoais que comprometem a imagem corporativa. A ameaça era séria o suficiente para potencialmente afetar a estabilidade financeira de sua empresa e o emprego de centenas de funcionários. Naquela noite, Helena e Gabriel tiveram a conversa mais difícil de seu relacionamento. Eles discutiram honestamente se o amor que sentiam um pelo outro justificava os riscos e sacrifícios que estavam sendo exigidos. Ambos reconheceram que suas escolhas afetavam não apenas suas próprias vidas, mas também as pessoas que dependiam deles profissional e familiarmente. Gabriel ofereceu se afastar temporariamente para permitir que Helena resolvesse as pressões empresariais sem a complicação adicional de seu relacionamento. Helena rejeitou categoricamente a sugestão, declarando que não permitiria que pressões externas ditassem suas escolhas pessoais, mesmo que isso significasse enfrentar consequências profissionais significativas. Juntos, eles desenvolveram uma estratégia para lidar com as adversidades de forma proativa. Gabriel sugeriu que Helena organizasse eventos onde ele pudesse conhecer melhor as pessoas importantes em sua vida profissional, demonstrando suas qualidades pessoais e dissipando preconceitos baseados em suposições infundadas. Helena propôs que eles documentassem publicamente seu relacionamento de forma positiva, controlando a narrativa em vez de permitir que outros criassem histórias distorcidas sobre suas motivações e compatibilidade. Ela queria mostrar ao mundo que seu amor era baseado em respeito mútuo e admiração genuína, não em dinâmicas de poder ou interesse financeiro. Eles também decidiram envolver suas famílias de forma mais direta, organizando encontros onde os Montenegros e os Rodrigues poderiam conhecer uns aos outros e descobrir semelhanças fundamentais, apesar das diferenças superficiais de classe social. A decisão de enfrentar as adversidades juntos, em vez de permitir que as pressões externas os separassem, fortaleceu ainda mais sua relação e demonstrou a maturidade emocional que ambos haviam desenvolvido ao longo de seu relacionamento desafiador, mas genuíno.
Os meses seguintes testemunharam uma evolução extraordinária tanto em Helena quanto em Gabriel, conforme cada um incorporava aspectos positivos do mundo do outro sem perder sua identidade essencial. Helena começou a aplicar a filosofia de trabalho honesto e relacionamentos autênticos que havia aprendido com Gabriel em suas práticas empresariais, resultando em melhorias significativas no clima organizacional de sua empresa. A transformação de Helena foi particularmente evidente em sua abordagem à liderança. Ela implementou políticas de portas abertas, que permitiam comunicação direta entre funcionários de todos os níveis e a diretoria, criando um ambiente de trabalho mais humano e colaborativo. Essas mudanças, inicialmente vistas com ceticismo por alguns investidores, resultaram em aumentos mensuráveis de produtividade e satisfação dos empregados. Gabriel, inspirado pelas ambições estratégicas de Helena, começou a desenvolver planos de expansão para a oficina familiar, que combinavam inovação tecnológica com preservação dos valores tradicionais. Ele estudou modelos de negócios que permitiriam crescimento sustentável, sem comprometer a qualidade do atendimento personalizado que caracterizava o estabelecimento há décadas. Com o apoio discreto de Helena, que ofereceu consultoria empresarial sem imposição ou interferência direta, Gabriel desenvolveu um plano de modernização que incluía equipamentos de diagnóstico de última geração e treinamento especializado para a equipe, mantendo simultaneamente o ambiente acolhedor e familiar que atraía clientes fiéis. A primeira grande vitória veio quando Gabriel conseguiu um contrato de manutenção com uma frota de veículos de luxo de uma empresa de turismo de alto padrão. Seu trabalho exemplar e a reputação de excelência que havia construído ao longo dos anos finalmente receberam o reconhecimento que merecia em um mercado mais amplo. Helena experimentou sua própria transformação quando implementou um programa de responsabilidade social corporativa que conectava sua empresa com comunidades trabalhadoras, oferecendo programas de capacitação profissional e apoio a pequenos negócios locais. A iniciativa não apenas gerou impacto social positivo, mas também trouxe retornos financeiros inesperados através de parcerias estratégicas. O relacionamento entre eles tornou-se um exemplo de como diferenças podem ser complementares quando existe respeito mútuo e disposição para crescimento pessoal. Helena aprendeu a valorizar sucessos que não podiam ser medidos apenas em termos financeiros, enquanto Gabriel desenvolveu ambições profissionais que ele não sabia que possuía. As famílias de ambos gradualmente começaram a aceitar e até mesmo admirar o relacionamento, especialmente quando testemunharam os efeitos positivos que cada um exercia sobre o outro. Dona Rosa comentava orgulhosamente sobre como Gabriel havia crescido em confiança e visão empresarial, enquanto Margarete Montenegro, relutantemente, admitia que sua filha parecia mais feliz e equilibrada do que havia estado em anos. A mídia local, que inicialmente havia retratado seu relacionamento como uma curiosidade social, começou a cobrir suas iniciativas profissionais colaborativas de forma mais respeitosa. Uma matéria especial sobre casais que transformaram diferenças em vantagens competitivas destacou Helena e Gabriel como exemplo de como o amor pode inspirar inovação e crescimento pessoal. O momento mais significativo da transformação mútua chegou quando eles decidiram colaborar oficialmente em um projeto empresarial. Gabriel propôs criar um centro de excelência em manutenção automotiva, que combinaria o conhecimento tradicional de sua família com tecnologia de ponta e práticas de gestão modernas que Helena poderia contribuir. Helena viu no projeto uma oportunidade de diversificar seus investimentos enquanto apoiava um negócio baseado em valores que ela havia aprendido a admirar. Sua contribuição não seria apenas financeira, mas também estratégica, oferecendo expertise em marketing, expansão de mercado e gestão corporativa.
A proposta de parceria empresarial representou um marco em seu relacionamento, demonstrando que eles haviam encontrado formas de unir seus mundos profissionais sem comprometer suas identidades individuais. Era uma síntese perfeita de suas habilidades complementares e uma prova de que o amor havia catalisado o crescimento genuíno em ambas as direções. Quando anunciaram publicamente a nova empresa, Montenegro & Santos Automotive Excellence, as reações foram predominantemente positivas. A imprensa especializada destacou a combinação única de tradição familiar, inovação tecnológica e gestão empresarial moderna que o empreendimento representava. O sucesso da parceria empresarial validou não apenas sua compatibilidade romântica, mas também sua capacidade de criar valor através da colaboração. Eles haviam provado que diferenças de origem social não constituíam barreiras intransponíveis quando existiam respeito mútuo, amor genuíno e disposição para crescimento compartilhado. 2 anos após aquele encontro inesperado na oficina Rodrigues em Filhos, Helena e Gabriel celebravam não apenas o sucesso extraordinário de sua empresa conjunta, mas também o anúncio de seu noivado em uma cerimônia íntima que reuniu ambas as famílias em uma atmosfera de alegria genuína e aceitação mútua. A Montenegro & Santos Automotive Excellence havia se tornado referência no setor, combinando tradição artesanal com inovação tecnológica de uma forma que nem concorrentes nem especialistas haviam antecipado. O Centro de Excelência Automotiva atendia desde carros populares até veículos de luxo, mantendo os valores familiares de atendimento personalizado enquanto oferecia serviços de padrão internacional. Gabriel havia se tornado uma figura respeitada no setor empresarial da cidade, frequentemente convidado para palestras sobre empreendedorismo e inovação em negócios tradicionais. Sua trajetória de mecânico talentoso a empresário bem-sucedido inspirava outros profissionais a expandirem suas visões sobre possibilidades de crescimento profissional. Helena descobriu que sua maior satisfação profissional vinha não apenas dos lucros crescentes de seus negócios, mas do impacto social positivo que suas empresas geravam. O programa de responsabilidade social que havia iniciado, inspirado em Gabriel, tornou-se modelo para outras corporações, demonstrando que sucesso financeiro e contribuição social podiam ser objetivos complementares. A cerimônia de noivado aconteceu no mesmo restaurante onde haviam tido seu primeiro encontro, o Terraço do Vale, que Senhor Antônio havia decorado especialmente para a ocasião. A escolha do local simbolizava a importância de preservar as origens e valores que haviam tornado possível seu amor improvável, mas verdadeiro. Margarete Montenegro e seu João descobriram, para a surpresa de ambos, que possuíam muito mais em comum do que suas diferenças socioeconômicas haviam inicialmente sugerido. Ambos eram patriarcas de famílias trabalhadoras, que haviam construído legados através de dedicação, integridade e amor pelos filhos. Sua amizade crescente tornava-se exemplo de como preconceitos podem ser superados através de convivência respeitosa. Dona Rosa e a mãe de Helena desenvolveram uma relação especial, baseada no orgulho compartilhado pelos filhos excepcionais que haviam criado. Elas frequentemente se encontravam para trocar receitas, histórias familiares e planos para o casamento que seria celebrado no ano seguinte. O momento mais emocionante da celebração chegou quando Gabriel fez um discurso que resumiu perfeitamente a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Ele agradeceu Helena não apenas por ter se apaixonado por ele, mas por ter acreditado em seu potencial quando ele mesmo não imaginava as possibilidades que existiam além de sua oficina familiar.
Helena respondeu com palavras que tocaram todos os presentes, explicando como Gabriel havia ensinado a ela que verdadeira riqueza não podia ser medida apenas em termos monetários, mas residia em relacionamentos autênticos, trabalho significativo e contribuição positiva para a comunidade. Ela havia descoberto através dele dimensões de felicidade que seu sucesso empresarial anterior nunca havia proporcionado. O casal anunciou planos para expandir seus negócios, incluindo um instituto de formação profissional que ofereceria cursos técnicos gratuitos para jovens de comunidades menos favorecidas. O projeto combinaria a expertise técnica de Gabriel com a visão estratégica de Helena para criar oportunidades de desenvolvimento profissional que poderiam transformar vidas. Eles também revelaram que parte dos lucros de suas empresas seria destinada a um fundo de microcrédito que apoiaria pequenos empreendedores locais, especialmente aqueles que, como Gabriel, possuíam talento e dedicação, mas enfrentavam barreiras de acesso ao capital necessário para expandir seus negócios. A festa prolongou-se pela noite, com música ao vivo e danças que misturavam tradições de ambas as famílias. Helena e Gabriel dançaram sob as estrelas, rodeados por pessoas que representavam os dois mundos que haviam aprendido a unir através do amor e do respeito mútuo. Quando a noite chegou ao fim e os convidados se despediram com abraços calorosos e votos de felicidade, Helena e Gabriel permaneceram sozinhos no terraço, contemplando a cidade que testemunhara sua história de amor improvável. Eles refletiram sobre como uma frase sarcástica pronunciada em um momento de frustração havia se transformado no catalisador para a descoberta do amor verdadeiro e da realização pessoal. O futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades que nem Helena nem Gabriel haviam imaginado quando se conheceram naquela tarde ensolarada na oficina. Eles haviam provado que o amor genuíno pode transcender qualquer diferença social, criando pontes entre mundos aparentemente incompatíveis e gerando transformações que beneficiam não apenas o casal, mas toda a comunidade ao seu redor. Sua história tornara-se lenda local, contada e recontada como exemplo de que o destino às vezes usa os encontros mais improváveis para criar as conexões mais extraordinárias. Helena e Gabriel construíram juntos um legado que honrava tanto suas origens quanto seus sonhos, provando que o amor verdadeiro não apenas conquista obstáculos, mas os transforma em pontes para um futuro melhor. Uma história que nos ensina que, às vezes, o amor verdadeiro surge nos lugares mais inesperados, transformando não apenas duas vidas, mas criando ondas positivas que se espalham por toda uma comunidade. Helena e Gabriel descobriram que suas diferenças, longe de serem obstáculos, eram, na verdade, complementos perfeitos que os tornaram mais fortes juntos do que jamais haviam sido separados. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!